Oi, oi, pessoal! Bom, hoje vocês estão ouvindo a minha voz. Vamos ficar só com o áudio, porque eu quero resolver as questões com vocês de concurso de crimes, mais precisamente do crime continuado. E aí eu preparei os slides aqui para a gente conseguir ir lendo junto essas questões e resolvendo e explicando para vocês, tá bom? Então, antes da gente passar para as questões propriamente ditas, eu fiz um quadrinho aqui de um resumo do concurso de crimes, que é a matéria que nós estamos vendo. Nós vamos encerrar nessa aula a matéria de concurso de crimes. Então, preciso que fique bem claro para vocês as principais diferenças e os principais requisitos de cada um. Nesse quadrinho aqui, então, temos as espécies de concurso de crimes e o significado e a consequência de cada uma delas. Nós começamos aqui pelo mais comum dos concursos de crimes. Então, concurso de crimes, sabemos já que estamos trabalhando com pluralidade de resultados. O mais comum é aquele em que o sujeito, com mais de uma conduta, ele comete mais de um crime. Nesse caso, para poupar tempo e tudo mais, o juiz, em uma só sentença, ele vai analisar as penas de todos aqueles crimes cometidos e, no final dessa sentença, ele já dá a pena total. Nós estamos falando do concurso material. No concurso material, então, nós temos duas ou mais condutas e dois ou mais resultados. Há uma pluralidade dos dois lados. No número de condutas, que pode ser tanto ação quanto omissão, e no número de resultados. E qual é o sistema adotado aqui? O sistema é do cúmulo material. Nesse caso, as penas elas são cumuladas, elas são somadas. O juiz na sentença ele vai fazer a dosimetria de cada um dos crimes cometidos, de cada um dos resultados e vai somar todas essas penas no final da sentença. Então, a consequência é esse somatório, as penas são somadas. Mas também temos outras espécies. Além do concurso material, temos o concurso formal e o crime continuado. O concurso formal, ele se subdivide em duas espécies ainda, no concurso formal próprio e o concurso formal impróprio. Vamos rever aqui a diferença entre cada um deles. No concurso formal próprio, existe uma só conduta e dois ou mais resultados, assim como no impróprio. Então, concurso formal sempre vai haver uma só conduta. Mas qual a diferença? No formal próprio, vai ter uma exasperação de pena como consequência. É a pena de um dos crimes que vai ser aumentada de 1/6 até metade. Mas como eu vou saber quando que eu vou aplicar a exasperação de penas e não vou somar essas penas? Porque no concurso formal próprio, os resultados são culposos, ou pelo menos eu tenho algum culposo. Não há aquele desígnio autônomo, não há aquela vontade de todos os resultados. Então, a consequência será pegar um dos crimes e aumentar de 1/6 até metade. No concurso formal impróprio, como também temos uma conduta e dois ou mais resultados, dois ou mais crimes, a diferença é que todos esses resultados eram queridos, todos tinham o que chamamos de desígnios autônomos. Nesse caso, o sistema é do cúmulo material. As penas são cumuladas, ou seja, serão somadas. Então, por mais que o sujeito aqui com uma só conduta, por exemplo, conduzindo um carro, ele atropele duas pessoas e venha a matar essas duas pessoas, mas ele queria a morte dessas duas pessoas, ele estará cometendo um concurso formal impróprio. Ele queria aqueles dois resultados, ele queria aqueles dois homicídios e, portanto, essas penas serão somadas. Diferente de que se com uma conduta, por exemplo, com esse mesmo condutor atingisse duas pessoas, querendo, por exemplo, a morte apenas de uma, e a outra foi sem querer, foi um homicídio culposo. Nesse caso, ele vai pegar a pena de um dos crimes e vai exasperar de 1/6 até metade.
Fechou, então, a diferença entre concurso formal próprio e concurso formal impróprio? Formal próprio, uma conduta, 2 ou mais resultados. Formal impróprio, uma conduta também, 2 ou mais resultados também, porém com desígnios autônomos. Para cada um daqueles crimes, há um dolo. E aí, vamos para o crime continuado. Aqui separei em crime continuado simples e em crime continuado específico. No crime continuado simples, existem 2 ou mais condutas e 2 ou mais resultados. Ué, mas aí não estamos falando de concurso material? Qual é a diferença do crime continuado para o concurso material? É que no crime continuado existem as mesmas circunstâncias de tempo, modo e local. Quando nós estivermos falando de resultados daqueles crimes que foram cometidos pelo sujeito da mesma forma, em um lapso de tempo, no mesmo modo, no mesmo local, nós não vamos falar mais do concurso material, nós vamos adotar o crime continuado. É como se todos aqueles crimes cometidos da mesma forma e num curto espaço de tempo e no mesmo local, como se eles fossem um crime único, como se o primeiro crime e o último crime fossem um só, como se os últimos crimes fossem subsequentes do primeiro. Nós chamamos isso de crime continuado e ele é considerado para a lei, para fins de aplicação da pena, como um crime único. E qual é a teoria que explica isso? É a teoria da ficção jurídica. Então, gravem aí que é considerado crime único pela teoria da ficção jurídica. E qual vai ser a consequência quando a gente tem um crime continuado? É a exasperação das penas. E qual é a diferença do sistema de exasperação do concurso formal para o concurso do crime continuado? Eu tive que dar uma corrigida aqui, que estava errado no início o quadrinho, mas agora tá certo, tá bom? E eu vou enviar esses slides certinho. O sistema de exasperação do crime continuado, a pena ela é aumentada de 1/6 a 2/3, enquanto no concurso formal a pena ela é aumentada de 1/6 até a metade. Essa é a diferença. Nos dois casos, pega uma pena e aumenta um pouco, ou seja, exaspera de 1/6 até metade se for formal ou até 2/3 se for crime continuado. Então, essa é a pequena diferença do sistema de exasperação entre os dois. E aí vai depender do número de resultados que aquele agente cometeu, o número de crimes que foram cometidos. Já no crime continuado específico, nós temos 2 ou mais condutas, 2 ou mais resultados, numa continuidade delitiva, ou seja, a mesma coisa que o crime continuado que eu expliquei antes, porém aqui tem um plus. Esse plus é que os crimes tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça, tenham dolo e diversidade de vítimas. E aí eu expliquei para vocês aqueles exemplos de assalto à mão armada, em que o cara, mediante as mesmas condições de circunstâncias de tempo, de modo, de local, ele assalta mais de uma pessoa, 2 ou 3, 4 pessoas, enfim, são vítimas diferentes. Teve violência ou grave ameaça, porque roubo tem, teve dolo e teve diversidade de vítimas. Nesse caso, é um crime continuado específico. Também será exasperada as penas, mas a pena vai ser aumentada de 1/6 até o triplo, portanto, pode ser mais gravosa. E aí vamos, então, às nossas questões propriamente ditas. A 1, ela é uma questão um tanto quanto longa, porém, ela é bem simples. Toda essa história aí que eles fizeram, na verdade, o que nos interessava mesmo era o primeiro parágrafo. Vamos prestar atenção aqui no que aconteceu. Em 15 de outubro de 2005, nas dependências do Banco Y, Carlos, com o objetivo de prejudicar direitos da instituição financeira, preencheu e assinou declaração falsa na qual se autodenominava Maurício.
No mesmo dia, foi até outra agência do mesmo banco e, agindo da mesma forma, declarou falsamente chamar-se Alex. Em 1º de maio de 2010, Carlos foi denunciado, tendo a denúncia sido recebida em 24 de maio de 2010. Após o devido processo legal, em sentença proferida em 23 de agosto de 2012, o acusado foi condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 12 dias multa, no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos e multa. O MP não apelou da sentença condenatória. Com relação à situação hipotética acima, julgue os itens a seguir. As ações de Carlos configuram crime continuado, visto que as condições de tempo, lugar e modo de execução foram as mesmas em ambos os casos, tendo a ação subsequente dado continuidade à primeira. Essa afirmativa está correta ou não? Então, vamos ver, né, ali a primeira frase que nos importa praticamente, é que diz que o Carlos, ele teve o mesmo objetivo, né, de prejudicar direitos de instituição financeira. Ele assinou declaração falsa num banco que ele se chamava Maurício, no outro que se chamava Alex. Isso tudo foi no mesmo dia, então temos sim um lapso temporal que, segundo a jurisprudência, pode acontecer em até 30 dias. Temos o mesmo modo, temos o mesmo local, que pode ser na mesma cidade ou no máximo na mesma região metropolitana. Então aqui sim, nós temos um crime continuado, pois o Carlos ele praticou crimes da mesma natureza em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Então, tendo ação subsequente dado continuidade à primeira. Então, vejam que o modus operandi é o mesmo, ou seja, ele se apresenta com nome falso. Além disso, as duas condutas foram praticadas no mesmo dia. Então, um crime continuado. Nesse caso, o juiz, na sentença, ele pegou a pena apenas de um desses crimes e exasperou e chegou nesse resultado. Vamos agora para a questão de número 2. No crime continuado comum, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3, considerado o número de infrações cometidas. Exatamente isso, né? Tá certa a nossa afirmação. É o que diz no artigo 71, e que eu acabei de explicar para vocês no resumo. Então, tá correta a afirmativa. Número 3. Em relação ao crime continuado, é inaplicável a lei penal mais grave, ainda que a sua vigência seja anterior à cessação da continuidade consoante posição do Superior Tribunal da Justiça. O que ele quer dizer aqui? O que é a cessação da continuidade? É o último crime. Então, no crime continuado, por mais que existam vários crimes, é considerado o último crime a continuidade do primeiro crime. É como se todo fosse um crime só. Todos aqueles crimes sejam um só. Então, a cessação da continuidade se dá com o último crime. Se durante esses crimes que ele foi cometendo, veio uma lei mais grave, mais gravosa, entrou em vigor. Vai ser aplicado a esse agente? Vai ser aplicado. Então, a 3, que diz que é inaplicável a lei penal mais grave, está errada. Nesse caso, é a súmula 711 do STF também, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou crime permanente se a sua vigência ela é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Porque o crime continuado entende-se que aquele crime ainda não acabou. Então, quando ele acabar, ele vai responder pela lei que está em vigência naquele momento. E a lei que está em vigor é aquela nova lei que foi durante esse cometimento de crimes. Então, aqui a lei penal mais gravosa vai ser aplicada sim. Não vai ser aplicada só para os últimos crimes e para os primeiros, não. Porque os primeiros e os últimos é como se fossem um crime só. Deu para entender aí? Então, número 3 está errada. 4.
É possível a identificação da modalidade específica de crime continuado prevista no artigo 71, parágrafo único do Código Penal, com aumento de pena de uma das infrações até o triplo se cometidos contra a mesma vítima. Aqui tá tudo certo até chegar no final. Qual é o erro ali? Lembrem do exemplo dos assaltos. Era com a mesma vítima, era a mesma vítima que ele assaltou ou eram vítimas diferentes? Eram vítimas diferentes. Então, no artigo 71, parágrafo único do Código Penal, diz que nos crimes dolosos contra vítimas diferentes. Aí, a exasperação será de 1/6 até um triplo. E nós encerramos o conteúdo de concurso de crimes. Vamos continuar falando sobre ele ainda durante essa semana, mas por aqui se encerra essa matéria, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. E beijão e até mais!